Saudação de paz, povo de Deus, pastor Diermo Santana, a visão de Deus, da cidade de Belém, do estado do Pará. Fazemos parte da Assembleia de Deus Ministério Belém do Pará, DBP, afiliado à CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil. Eu estava meditando aqui em um livro muito produtivo até demais, e Deus falara algo muito forte dentro do meu coração. E eu acredito que da mesma forma que Deus falou no meu coração, Deus também vai falar na sua. Existe uma pergunta que não quer calar. E essa pergunta está na mente de todos os pregadores, de todos os pastores, de todos os líderes espirituais que exercem uma função na face dessa terra, no corpo, no cargo eclesiástico, no corpo da pessoa de Cristo Jesus. E a pergunta é essa: será que eu fui chamado por Deus? Será que eu fui escolhido por Deus? Será que foi Deus mesmo que me chamou? Será que aquilo que eu estou fazendo é o que Deus quer que eu faça? Será que quem me deu esse cargo? Será que quem me colocou nessa igreja foi Deus? Você vai aprender a identificar agora, através dessas palavras, quem você é, aonde você se encaixa, o porquê de você ter sido chamado. E será que quem lhe chamou foi Deus? Porque o homem tem o poder de lhe colocar em uma certa posição e o mesmo lhe tira. Deus lhe coloca em uma certa posição e o homem não lhe tira, porque aquilo que Deus lhe dá, o homem não pode tirar, mas aquilo que Deus te dá, Deus, ele pode tirar. E eu tenho dois tópicos muito fortes, dois pontos. A primeira característica é daquele que não tem convicção do seu ministério. A segunda característica é daquele que tem a convicção do seu ministério. Quem não tem convicção do seu ministério busca por grandes títulos. Infelizmente, alguns destes já se escondem por trás destes títulos, porque mancharam demais o nome ministerial que tinham. E o mais importante não é ter um título, mas sim um ministério. O mais importante não é ter um título, mas sim um ministério. Aquele que não tem certeza, aquele que não tem convicção da sua chamada, ele não busca o reconhecimento de Deus. Ele busca o reconhecimento do homem. Ele não quer agradar a Deus. Ele quer agradar aos homens. Ele não tem certeza do seu chamado. E o medo de perder a posição que tem, e o medo de perder o nome que tem, ele está aqui na terra agradando, alegrando e amassageando o ego de muitas pessoas. São pessoas que não têm a certeza, a convicção da sua chamada, do seu ministério. Ele tem medo de perder aquilo que ele tem. Por isso ele agrada os homens e não agrada a Deus. Quando uma pessoa tem medo de perder aquilo que ela tem, ela entende que ela não foi chamada por Deus. Porque uma vez que você foi chamada por Deus, você não tem medo de perder aquilo que você tem, porque foi Deus que lhe deu. E Deus se responsabiliza pelo seu chamado. E você não prega o que você quer, você não fala o que você quer, você não busca títulos, você não procura reconhecimento de homens, você procura o reconhecimento de Deus. E o mais interessante de tudo isso, que o mais importante não é fazer um grande nome, mas sim um grande trabalho. Quem tem um ministério chamado por Deus, ele não quer fazer o nome dele, ele quer fazer um bom trabalho para Deus. Ele não quer o nome dele em um outdoor, ele quer o nome dele escrito no livro da vida. Então pessoas que não têm a certeza, a convicção do seu ministério, elas agem dessa forma, com medo de perder aquilo que elas têm. E quem tem a certeza, pastor, do seu ministério? Pastor, eu acredito que eu fui chamado por Deus. Eu acredito que foi Deus que me chamou. Eu não busco o reconhecimento do homem. Eu faço a vontade de Deus. Eu vou onde Deus me manda. Eu estou encaixado nos parâmetros divinos. Você vai ter a certeza disso agora nessa leitura, neste livro muito produtivo, que diz assim, no ministério existem momentos de provações que podem vir em forma de calúnias, perseguições, sofrimentos, rejeições, difamações, desertos, fechamentos de porta e traições. E quando esses momentos chegam, mexe com qualquer um, por mais que seja chamado por Deus. Contudo, a certeza do ministério ajuda muito nesta hora. Só persevera aquele que conhece o grande Deus, que o escolheu e chamou, aquele que sabe o porquê, para o que foi chamado. Diante dos grandes problemas, diante das grandes dificuldades, quem não foi chamado por Deus desiste. Quem não foi chamado por Deus retrocede. Quem não foi chamado por Deus para. Mas quem foi chamado por Deus diante dos grandes problemas, diante das grandes lutas, diante das grandes dificuldades, ele não desiste, ele não para, ele continua ali na linha de frente, porque ele sabe que Deus vai agir, porque Deus se responsabiliza pelo chamado dele. Existe Saul e existe Davi. Saul foi escolhido pelos
homens. E Deus levantou o profeta Samuel para ungí-lo a rei de Israel. E existe Davi. Davi não foi escolhido pelos homens, Davi foi escolhido pelo próprio Deus. E Deus levantou Samuel para ungí-lo rei de Israel. Quem prevaleceu? Quem permaneceu no trono? Saul com o tempo caiu, Saul com o tempo sumiu, Saul com o tempo desapareceu, porque procurava os reconhecimentos do homem da terra. Davi permaneceu, por quê? Porque procurava o reconhecimento de Deus. E mesmo Davi errando, pecando, falhando, uma série de problemas que ele tinha enfrentado e ele vinha enfrentando diariamente, ele continuou no trono e a sua geração foi herdando o trono até nos dias de hoje. E o mais interessante de tudo isso é que aquele que é chamado por Deus, ele permanece. E aquele que não é chamado por Deus, ele não permanece. Ele desiste, ele abre mão, ele foge, ele some. Ele sai da direção da posição daquilo que Deus tem projetado para ele. Você conseguiu entender se você foi chamado por Deus ou se você foi chamado pelo homem? Saul foi escolhido pelos homens, porque os homens o escolheram e Deus tirou ele do cargo. Davi foi escolhido por Deus. Os homens tentaram tirar Davi, mas não conseguiram, porque quem colocou Davi no trono foi Deus. E se Deus colocou, somente Deus poderia tirar. Davi tinha as características que foi chamado por Deus. Saul, não. Você tem as características que foi chamado por Deus? Quais são essas, pastor? Diante da luta, da prova, da guerra, da calúnia, da rejeição, das portas fechadas, do desânimo, diante de todos os problemas, você não desiste, você não para. Pode sim até se entristecer, até chorar, porque somos carne, somos seres humanos. Mas você não abre mão do seu ministério, se desvia e volta para o mundo. Pessoas que abriram mão do seu ministério são pessoas que não têm convicção da sua chamada. São pessoas que não têm a certeza que foram chamadas por Deus. Mas você que está me ouvindo agora, caiu, falhou, errou, mas continua aí. Você foi chamado por Deus. Te magoaram, falaram mal de ti, inventaram mentira, tentaram degrinir a tua imagem em redes sociais. E você não busca títulos, você busca somente agradar a Deus. Você continua de pé até hoje. Você foi chamado por Deus. Você foi escolhido por Deus. Que Deus abençoe sua vida. Fique com essa palavra e esse pedaço resumido desse estudo. Saul, escolhido pelos homens, perdeu o título. Davi, escolhido por Deus, continuou sentado na cadeira. Sabe o que Deus está falando para mim? Você que foi escolhido por Deus, diante de todas essas lutas e esses problemas, ainda continua de pé. Deus está preparando uma cadeira para a sua vida. Que Deus abençoe a sua história. Essa cadeira é teu nome, a cadeira da exaltação de Deus. Que Deus abençoe a tua história, que Deus abençoe a tua vida. Pastor de Hermes Santana, a visão de Deus.